Bom, planta de zonamento. A planta de zonamento é fundamental também, porque apesar do território ter uma determinada caracterização, esta caracterização também se subdivide em aspectos. Aqui temos casas, ali temos prédios, aqui temos uma fábrica, aqui temos um aspecto muito particular que é um porto, um aeroporto ou um quiosque, um simples quiosque, pode marcar a grande diferença específica daquele cruzamento, daquela pequenina existência. E, portanto, é muito importante esse zonamento. O zonamento tenta subclassificar a área em estudo e a área de intervenção. E depois vão ver que, mais tarde, lá para a aula 50, vão ver em que é que o próprio regulamento, ao criar essas alíneas de exceção, não pode ser também um regulamento fechado sem prever determinadas exceções. Vamos ver, imaginem, por exemplo, voltando a uma coisa que apesar de tudo está muito consolidada, a Vila Alice, e diz assim, não se pode construir mais do que três andares. Muito bem. Mas isso numa zona periférica da Vila Alice, na realidade, porque está frente a uma estrutura primária, porque não permitir uma cesta de 3 pisos? Significa que tem que existir também, em termos de caráter excepcional, então esta planta de zonamento pode, de alguma forma, gerir o território na globalidade, mas depois permitir determinadas alíneas de exceção e determinadas características para cada uma das zonas que nós classificamos. Bom, folha 7, perfis gerais e parciais do terreno, porque é muito importante nós relacionarmos a arquitetura não só planimétrica, isso é um erro crasso que todos acabam por cair, em que o que fazem é, pura e simplesmente, desenhar em planta e muitas vezes esquecerem-se que a cidade é muito mais sentida à escala humana e a topografia é fundamental, cria constrangimentos, cria uma coisa muito simples. Não existe um plano pormenor sem as necessárias infraestruturas. Água, saneamento. Levar água, tirar esgotos. Isso é o primeiro princípio da intervenção em qualquer área urbana. Portanto, significa que temos de ter as pendentes, temos de ter a topografia. Bom, folha 8, plantas e perfis dos espaços construídos. Porquê? Porque uma leitura, ainda que o regulamento diga que não pode ter mais do que uma cesta de, mas depois é importante materializar isto também com perfis, em que nós temos o espaço construído, temos, imaginem, por exemplo, um lote unifamiliar, em que temos a fachada do edifício, temos o logradouro e depois temos o muro. Isso é muito frequente, ainda para mais em Luanda, vicissitudes da história que Luanda tem, em que os muros marcaram uma presença muito forte e ainda marcam, e comparem isto com as grandes urbanizações americanas, em que o relevado, o limite do lote, fica apenas marcado com a diferença entre a relva e o passeio, e não existe até uma barreira física. Bom, 9. Plantas e perfis de espaços não construídos. Numa aula posterior vamos falar sobre espaços construídos e não construídos. Planta 10. Perfis e divisão cadastral. A divisão cadastral é fundamental. Não existe gestão territorial sem um levantamento cadastral da área em questão. Não existe qualquer estratégia do governo em termos de qualificação da população, dos meios e da identidade da população, sem o censo. O censo é que nos vai dizer quantas pessoas são, que tipo de pessoas é que são, onde é que trabalham, quais são os fluxos e as migrações diárias que essa população tem. Aqui é a mesma coisa. Não é possível gerir o território sem saber se estamos a falar em lotes de 50, de 100, de 200, de 300. Vejam, por exemplo, vamos abrir uma rua, certo? Abre-se a rua e depois pergunta-se de quem era o terreno. Significa que a delimitação do lote da área privada é fundamental. 11 perfis e usos, portanto, penso que é claríssimo e vamos falar mais tarde o que é que é a fundamental e necessária percepção do uso dos solos e dos espaços.
Cesse a vida em aspas, penso que isso é mais claro. Depois temos a folha 13 e 14, que essa vou destinar uma aula mais específica para as progressões. As progressões é das coisas mais fáceis de entender, mas cria todos os anos uma grande dificuldade em que os alunos percebam a diferença entre as duas progressões, horizontal e vertical. Portanto, vamos deixar esta explicação para uma aula mais tarde. Depois temos a estrutura e hierarquia viária, obviamente, isto é quase implícito, em que nós precisamos, e aqui, por exemplo, os vermelhos e amarelos são fundamentais, porque não só podemos abrir novas ruas, como podemos retificar, que é o que fazemos normalmente, que é retificar a estrutura viária existente. E nesta retificação é muito, muito importante percebermos a hierarquia, porque ao alargarmos uma rua, ao colocarmos um estacionamento paralelo ou perpendicular, muda radicalmente o uso e os fluxos gerados nessa mesma via. Bom, planta geral de pavimentos, 16. Muito importante a questão dos pavimentos. Depois vamos ver a diferenciação dos pavimentos. Pode marcar, inclusive, aquilo que nós chamamos os fluxos mais rápidos ou mais lentos no meio urbano. 17. Planta geral de áreas verdes. Fala-se em ambiente, fala-se em ecossistema, fala-se em sustentabilidade e depois acham que estas áreas verdes que é apenas dizer onde é que tem canteiros e onde é que tem árvores. Não, meus amigos, cada vez mais é muito importante a relação do homem com o espaço, mas também a relação entre o espaço construído e o espaço verde. Seja verde porque tem árvores, que é uma avenida, seja verde porque tem canteiros, seja verde porque tem uma enorme praça com 500 metros quadrados de relevado. Depois vamos também direcionar uma aula apenas para estes 2 ou 3 temas. Planta geral de condicionantes. Uma planta fundamental para nós percebermos o trabalho e como intervir no território. Infraestrutura geral de redes, das várias redes, obviamente que não podemos intervir numa determinada área sem perceber que redes é que temos, onde é que está o abastecimento de água, onde é que está o escoamento de água, qual o sentido de caimento, ou seja, que normalmente está sempre associado à topografia, mas nem sempre. E relembro aqui, fala-se sempre na questão da hidráulica. Claro que a hidráulica é fundamental numa cidade de Luanda, porque nós temos os canais e as linhas de água que basta pegarem numa imagem do Google e perceberem a importância destas linhas para podermos, por exemplo, implementar as grandes redes de infraestruturas hidráulicas na cidade de Luanda. Mas não são só estas redes. E relembro, por exemplo, as linhas de alta tensão e média tensão, que vêm desde o Patriota até ao centro de Luanda, e enfim, penso que o vídeo é mais perigoso ter aqui uma leitura crítica sobre alguns aspectos, mas como sabem, nós aqui não somos políticos, somos urbanistas, e como urbanistas temos que analisar o território e confrontar com as situações que estão mal feitas, inevitavelmente, para que possamos apresentar também propostas de melhoramento e de correção desses mesmos erros. Bom, e no fim, mapas de medições e quadro sinótico. Também vou destinar uma aula apenas para este tema. Portanto, fica aqui uma explicação de umas possíveis folhas que resultam, quer na fase de estudos e de análises do plano pormenor, quer ao nível da materialização de uma proposta qualquer.